O Afundanço. Sejam bem-vindos ao último episódio de janeiro de 2025 de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e estamos numa altura crucial da temporada, com as fases regulares ou terminadas ou a terminarem, e num caso a Proliga já a iniciar-se uma nova etapa da competição. Por outro lado, e é uma situação que me desgosta, há equipas que já terminaram a época, pois na segunda divisão feminina, para quem não se apurou para a fase seguinte, a competição já terminou. E na parte masculina, as equipas que não pretendam competir na Taça Nacional, que para alguns clubes é uma despesa incomportável, esses atletas também já terminaram a temporada. É pena, pois estes jogadores completamente amadores estavam na competição apenas pelo gosto pelo basquete e em janeiro deixam de competir e só para outubro é que terão competição novamente. É muito complicado motivar essas pessoas a manterem-se ligadas ao basquete durante este longo interregno. Mas é assim, e como nada podemos fazer para alterar esse facto, vamos em frente. E em frente significa dar uma vista de olhos para os jogos do fim de semana passado, olhar para as fases finais das competições dos escalões de formação que estão em plena atividade e, por fim, analisar os poucos jogos que vão acontecer no próximo fim de semana. Este fim de semana, como não houve Liga Betclic, vamos falar um bocado da Taça de Portugal. Disputaram-se os oitavos de final da Taça com os jogos Imortal 75 Sporting 79, que já aqui foi falado, e Portimonense 55 Benfica 104, que com esta derrota da equipa da casa fez com que deixássemos ter equipas algarvias na Taça. Portanto, fica para o ano. Vamos falar então da Liga Betclic feminina, onde o Imortal recebeu e venceu os Galitos de Aveiro por um apertado 57-55, que fez com que na classificação desta competição mantivesse em primeiro lugar o Benfica, que segue com 15 jogos, 13 vitórias, 2 derrotas e 28 pontos, enquanto o Imortal, que embora vencendo, manteve o sétimo lugar, empatado com a de Quinta dos Lombos, ambos com 15 jogos, 8 vitórias, 7 derrotas e 23 pontos. Como a Proliga o fim de semana passado ainda não começou, vamos passar diretamente para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Vamos começar com a parte masculina e a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor continua a sua caminhada triunfante, desta vez foi até casa do Paço de Arcos e venceu por 59-72. Nesta série, como eu disse, o Elétrico não desarma e com a vitória deste fim de semana mantém-se no topo da classificação, embora empatado com o Belenenses. Os alentejanos com 12 jogos, 10 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência, e o Belenenses com 12 jogos, 9 vitórias, 3 derrotas e ambos com 21 pontos. Nesta série as contas vão ter mesmo que ser feitas até ao fim, tal o equilíbrio entre as equipas. Passando agora para a Zona Sul, o Ginásio Olhanense continua a sua caminhada triunfante. Desta vez recebeu o Clube de Basquete Albufeira, os seus vizinhos, e venceu por 74-68. Por sua vez, o Portimonense Sub-23 foi até casa da forte equipa do Basquete Almada e foi derrotado por 69-60. Nesta zona, o Ginásio Olhanense está cada vez mais isolado no topo da classificação, sendo já 4 pontos os que o separam do seu mais direto perseguidor e com menos um jogo. O Ginásio segue com 13 jogos, 13 vitórias e 26 pontos, enquanto que o segundo classificado, o Basquete Almada, tem 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 22 pontos. Podemos dizer que a 2 jornadas do fim desta competição, o ginásio já está com os 2 pés na fase seguinte. Por sua vez, o Portimonense Sub-23 não conseguiu derrotar a forte equipa da Almada e baixou para a 6ª posição com 12 jogos, 6 vitórias, 6 derrotas e 18 pontos, empatado com o Estoril Basket e o Scalibros. Vão ser contas até mesmo à última jornada. Por fim, o CBA, que não conseguiu desfeitear a turma do Olhão, já não consegue fugir à luta pela despromoção, pois segue no último lugar com 12 jogos, 2 vitórias, 10 derrotas e 14 pontos. No entanto, com o que tem mostrado neste ano de 2025, as perspectivas são bastante boas para a turma de Albufeira. Vamos nos manter na primeira divisão, vamos passar para a parte feminina, Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. André de Rezende foi até casa do Carnito Clube e venceu confortavelmente por 48-101. Por sua vez, a ACD Ferragudo recebeu os seus vizinhos algarvios, o Ginásio Olhanense, e também não teve piedade. Venceu por 73-29. Após estes resultados, a classificação ficou assim ordenada.
Em primeiro lugar, continua o Sporting de Portugal, com um registro imaculado, 14 jogos, 14 vitórias, 28 pontos, sendo que a equipa da André de Rezende está num confortável terceiro lugar, com 14 jogos, 11 vitórias, 3 derrotas e 25 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo manteve o quinto posto, com 14 jogos, 7 vitórias, 6 derrotas e 20 pontos, e finalmente o Ginásio Olhanense continua na última posição, o 10º lugar, com 14 jogos, 1 vitória, 13 derrotas e 14 pontos. Vamos baixar um degrau, vamos falar da segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina, com a Série Sul B, onde se disputou a última jornada. O Clube Elvense Natação recebeu e foi derrotado pela Associação Juvenil de Estremoz por 59 a 66. Por sua vez, André de Rezende foi até casa da forte equipa do Barreirense Sub-23 e foi derrotado por 71 a 56. Finalmente, no dia a seguir, André de Rezende recebeu e foi derrotado pelo Real Clube Valcavola por 64 a 81. Portanto, esta fase da segunda divisão terminou e em termos de qualificados temos que na Série Sul D o Seixal e o Barreirense ficaram apurados para a fase de subida e o Real Clube Valcavola vai disputar uma eliminatória com a equipa que ficou em terceiro lugar na Série Sul E e que são os Tubarões de Quarteira. Em relação às equipas alentejanas, temos que André de Rezende com o fim de semana inglório, pois perdeu ambos os jogos, ficou em quinto lugar com 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 22 pontos. Ficou a faltar a vitória contra o Real Clube Valcavola. É pena, mas para o ano há mais. Em relação às restantes equipas alentejanas, ficaram nos lugares que já ocupavam. 7 postos para a Associação Juvenil de Estremoz, com 14 jogos, 2 vitórias, 11 derrotas e 16 pontos, enquanto o Clube Elvense Natação, que não conseguiu vencer o derby regional contra o vizinho de Estremoz, ficou isolado no último lugar, o oitavo, sem vitórias, 14 jogos, 14 derrotas, 14 pontos, e, no entanto, eu gostava que os responsáveis de ambas as equipas aproveitassem os ensinamentos que esta época lhes proporcionou e para o ano voltassem a participar mais fortes e com outras ambições. O Alentejo precisa de projetos destes para podermos espalhar esta modalidade pelos 4 cantos dessa província. Passando agora para a Zona Sul E, os resultados foram os seguintes. O Beja Basket recebeu e foi derrotado pelos Tubarões de Quarteira por 45 a 62. Os Gaviões de São Brás receberam e foram derrotados pelo Cabo Grândola por 25 a 64. Finalmente, os Bonjoanenses receberam e derrotaram o Atlético de Reguengos por 88 a 70. E nesta série da segunda divisão também já terminaram as hostilidades e, como já se sabia, ficaram apurados para a fase seguinte. O Ginásio Olhanense Sub-23, na primeira posição, com 14 jogos, 13 vitórias, 1 derrota e 27 pontos, seguido pelos Bonjoanenses de Faro, no segundo posto, com 14 jogos, 12 vitórias, 2 derrotas e 26 pontos, enquanto que em terceiro ficaram os Tubarões de Quarteira, apurados para disputar a eliminatória com o Real Clube Valcavola, com 14 jogos, 9 vitórias, 5 derrotas e 23 pontos. Nos lugares seguintes, já fora do apuramento, ficaram o Cabo Grândola, em quarto lugar, com 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 22 pontos, o Atlético de Reguengos em quinto, com 14 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 21 pontos, o Beja Basket em sexto, com 14 jogos, 5 vitórias, 9 derrotas e 19 pontos, e finalmente empatadas com 15 pontos ficaram os Gaviões de São Brás e a ACD Ferragudo, com 14 jogos, 1 vitória, 13 derrotas e 15 pontos. Agora, para quem não foi apurado, há uma escolha: ou se inscrevem na Taça Nacional, ou então os atletas deixam de competir, o que, convenhamos, ainda é muito prematuro, pois ainda estamos em janeiro. Vamos falar agora do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde também já terminou esta fase, e onde o Portimonense recebeu o Basket Almada por 56 a 52. Portanto, como já disse, terminou a primeira fase. O Portimonense, fruto de um campeonato muito regular, conseguiu ser apurado para a fase de disputa de campeão, juntamente com o Sporting Sub-22 em primeiro, os Lobos da Malveira em segundo, o Gdessa Sub-22 em terceiro, o dito Portimonense em quarto, com 14 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 21 pontos, o Carnito Clube em quinto e a fechar as contas o Seixal. Muitos parabéns para a jovem equipa de Portimão. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado e agora, antes de entrar na análise dos jogos que se vão realizar este fim de semana,
Vamos falar das fases finais que se disputaram o fim de semana passado e que foram os sub-18 masculinos e femininos no Algarve, que tiveram como vencedor o mesmo clube, o Imortal, pois levou para casa ambos os troféus, sendo que nos masculinos, em segundo lugar ficou o Portimonense, em terceiro o Ginásio Olhanense e em quarto o Farense. Nos sub-18 femininos, a classificação ficou assim ordenada. Como já tinha dito, ficou em primeiro o Imortal, depois o Ginásio Olhanense, em terceiro a ACD Ferragudo e por fim em quarto lugar o Farense. No Alentejo disputou-se a final dos sub-18 femininos, tendo vencido a André de Rezende, ficando Beja Basket com o segundo lugar. Nos sub-16 femininos, o campeão foi André de Rezende, tendo o Atlético de Reguengos ficado no segundo posto e os Salesianos de Évora no terceiro lugar. Finalmente tivemos a disputa da fase final de sub-16 masculinos, onde o Beja Basket, a jogar em casa, se sagrou campeão. No segundo lugar ficaram os Salesianos de Évora, no terceiro posto o Atlético de Reguengos e por fim, em quarto lugar, ficou a André de Rezende. Para este fim de semana temos a disputa das fases finais em sub-16 masculinos e femininos no Algarve e os sub-14 masculinos e femininos no Alentejo. Começando pelos sub-16 femininos algarvios, os jogos vão ter lugar no Pavilhão Desportivo de Olhos d'Água, dia 24, 25 e 26 de janeiro, e as equipas da competição vão ser o Imortal, o Portimonense, o Ginásio e o Farense. Nos sub-16 masculinos, com os jogos a terem lugar no Pavilhão Doutora Laura Aires, em Quarteira, igualmente nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, as equipas vão ser os Tubarões, o Ginásio Olhanense, o Portimonense e o Imortal. Passando agora para o Alentejo, temos em Beja as finais sub-14 femininas, dia 25 de janeiro, com jogos de manhã e de tarde, com as equipas do Beja Basket, da André de Rezende, do Atlético de Reguengos e do Clube Elvense de Natação. Nos masculinos, com os jogos a terem lugar no Pavilhão Dom Bosco em Évora, dia 25 e 26 de janeiro, as equipas vão ser os Salesianos de Évora, a jogar em casa, a André de Rezende, o Beja Basket e o Atlético de Reguengos. E sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas séniores têm pela frente no próximo fim de semana. Vamos então começar com os jogos e como já há a Liga Betclic masculina, vai disputar a 13ª jornada e o Imortal, que é 7º classificado, vai receber o 10º classificado, o Vitória de Guimarães, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 25 de janeiro, pelas 11h45. Este fim de semana não há Liga Betclic feminina, pois vai-se disputar a Final Four da Taça Federação, que envolve o Jogueira de Aveiro, o Guedessa, o Benfica e o Galitos de Aveiro. Pode-se dizer que Aveiro no basquete feminino está em grande. Vamos falar agora da Proliga, grupo, segunda fase, grupo de promoção 1. Esta competição que agora se inicia é composta pelos 4 clubes melhor classificados da Zona Sul e pelos 4 clubes melhores classificados da Zona Norte, os quais disputarão uma pole a 2 voltas, jogando contra todos os adversários deste grupo. Nesta fase, contou todos os resultados obtidos na primeira fase, sendo que na fase que nos interessa, os clubes estão assim ordenados. Em primeiro lugar, vem o Vasco da Gama e o Sporting de Braga, com 14 jogos, 11 vitórias, 3 derrotas e 25 pontos, seguidos por Iliabum e Clube de Basquete Queluz, com 14 jogos, 10 vitórias, 4 derrotas, 24 pontos. Segue-se o Cabo Madeira e o Portimonense com 14 jogos, 9 vitórias, 5 derrotas e 23 pontos. Em sétimo vem o Imortal Sub-23 com 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas, 22 pontos. E por fim o Sangalhos com 14 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 21 pontos. E já agora, eu faço uma pergunta. Sendo um modelo competitivo, se jogam todos uns contra todos, por que não fazer um campeonato a começar tudo do zero? A quem interessa esta situação? Bom, mas como eu disse há bocado, nós não conseguimos resolver nada, portanto vamos aos jogos. Os jogos vão ser Portimonense contra o Clube de Basquete Queluz, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 25 de janeiro pelas 18 horas, e o Imortal Sub-23 a receber o Iliabum, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 26 de janeiro pelas 15 horas. Vamos baixar um degrau, vamos falar da primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina e zona centro-sul, onde o Elétrico de Pontessor vai até a casa do Queluz, o Queluz que é 6º classificado, contra o primeiro que é o Elétrico. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Henrique Miranda em Queluz, dia 26 de janeiro pelas 16h15. Enquanto na zona sul, o Atlético de Portugal recebe o Portimonense Sub-23,
O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Tapadinha, Engenheiro Santos e Castro, dia 26 de janeiro, pelas 17 horas. O Clube de Basquete Albufeira, que é o oitavo e último, recebe o Scalipos, que é quinto. Mais um bom jogo para o Clube de Basquete Albufeira provar que está diferente deste ano de 2025. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 26 de janeiro, pelas 18 horas. Passemos agora para a parte feminina da primeira divisão, Zona Sul, onde André de Rezende recebe a Quinta dos Lombos Sub-22. Vai ser um jogo com o franco favoritismo de André de Rezende, que recorda é terceiro, enquanto que a Quinta do Lombo Sub-22 é sétimo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola André de Rezende, dia 25 de janeiro, pelas 17 horas. Por sua vez, o segundo classificado, o Clube de Basquete Queluz, recebe o quinto classificado, a ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Casal de Câmara, dia 26 de janeiro, pelas 15 horas. E, finalmente, o Ginásio Olhanense, que é décimo, tem uma oportunidade de ouro de fazer pontos, vai receber o nono, o Carnide Clube, com o jogo a ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 26 de janeiro, pelas 16h30. Passamos agora para a segunda divisão masculina. Vamos ter dois jogos de apuramento para a segunda fase, ambos envolvendo os Tubarões de Quarteira e o Real Clube Valcavalo. Vão discutir entre si quem é que segue para a fase seguinte. O primeiro jogo vai ser lugar no Pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, dia 25 de janeiro, pelas 21h15. Enquanto que no dia a seguir vão se encontrar no Pavilhão Municipal da Charneca da Caparica, portanto vai ser dia 26 de 1, pelas 18 horas. Relembro que estas duas equipas ficaram ambos em terceiro classificados, uma na Série E, os Tubarões, e outra na Série D, o Real Clube Valcavalo. Vai ser um jogo onde eu espero e desejo que os Tubarões de Quarteira consigam cumprir os seus anseios e vencer esta eliminatória. E pronto, está feito o programa por hoje. É estes os panoramas de jogos para o próximo fim de semana, com poucos, mas muito bons jogos. Da minha parte, como já disse há pouco, dou toda a minha força para os Tubarões de Quarteira. Vai haver muito bons jogos nas competições, na disputa das fases finais das competições de formação. Aproveitem, vão ver, os jovens merecem e podem acompanhar grandes jogos de basquete. Eu vou ficar por aqui, mas prometo que para a semana cá estarei. Desejo a todos um excelente fim de semana, divirtam-se e apoiem o basquete.